Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito de injeção eletrônica aqui no YouTube. E hoje vai ser uma aula introdutória à parte de sensores. Então se você já gostou da proposta do vídeo, não esquece de largar aquele like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Então sem mais demoras, aula de número 2, parte 1, sensores automotivos. Então o que você irá aprender nessa aula? O que são sensores, os principais parâmetros que os sensores leem, os principais tipos de sensores, o que é malha aberta e malha fechada, você escuta muito isso em carros preparados, e os principais sensores do motor. Especificamente eu vou deixar isso para as próximas aulas, porque é algo muito mais detalhado e muito mais complexo. Então, nas próximas aulas eu vou tratar desse tipo de material, tudo bem? Então, vamos lá. O que são sensores? São componentes elétricos e eletrônicos destinados a ler parâmetros físicos, vamos dizer assim, fenômenos físicos em que o motor ele está submetido. Então, o que é que acontece? Imagine que você tem um computador e esse computador, você quer programar ele para acender a luz, por exemplo, quando anoitecer e apagar a luz quando ficar de dia. Mas e aí? Como é que esse computador ele vai saber que está de dia ou está de noite? Pois bem, aí onde entram os sensores, e aí você instalando um sensor, uma fotocélula, vai enviar essa informação para o computador e o computador ele vai poder fazer essa tomada de decisão, entendeu? Então os sensores eles servem para ler basicamente esse tipo de parâmetro. Tá bom, e quais são esses parâmetros que geralmente o veículo lê? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, temperatura. Temperatura você encontra no líquido de arrefecimento, no ar. E isso vai depender de cada projeto, de cada veículo. Por exemplo, até os carros de Fórmula 1 leem a temperatura dos pneus, por exemplo, entendeu? Mas, por exemplo, nos carros mais populares, mais comuns, ler a temperatura do ar e o líquido de arrefecimento é importantíssimo para ele decidir o quanto ele precisa enriquecer a mistura quando o tempo estiver frio e o carro poder ter facilitar a hora da partida ele alcançar sua temperatura ideal. Pressão no coletor de admissão, pressão de combustível. Por exemplo, coletor de admissão. Imagina que o carro você suba uma serra com ele. Ao chegar no topo dessa serra, por exemplo, o ar vai ficar mais rarefeito. Então, se ele injetar a mesma quantidade de combustível que ele injetou quando estava na altura do mar ali, então ele vai acabar afogando o carro e injetando muito mais combustível. Então é necessário ele injetar menos combustível. Pressão de combustível, por exemplo, se você ligar o ar-condicionado do seu carro, uma parte da corrente elétrica vai ser utilizada para fazer funcionar o ventilador do ar-condicionado e tudo isso vai diminuir a tensão geral do carro. Então a bomba de combustível ela vai ter uma pressão reduzida. Então porque ela teve essa pressão reduzida, logo o bico injetor precisa fazer uma correção. Aí vai variar de cada tipo de estratégia que o veículo tem. Então aqui nós temos aqui posição do virabrequim, comando, borboleta, por exemplo, vibração, detonação, saturação, são todos esses parâmetros aqui que o veículo precisa ler para tomada de decisão, conforme aqueles mapas que a gente já deu uma ideia geral na aula anterior. E aí a gente pode classificar esses sensores de várias formas. E aqui eu fiz duas classificações, a gente vai trabalhar na primeira, que seria quanto à aplicação, e a gente vai falar quanto à saída do sinal, que pode ser analógico ou digital, quanto à geração do sinal, que ele pode ser um modulador ou um gerador de sinal, e quanto à aplicação, que ele pode ser o de estado e feedback. Vamos lá, vamos com calma que a gente vai chegar lá. Saída digital analógica, Então, o que é a saída analógica? É quando a variação de tensão ela varia a amplitude ao longo do tempo. E a digital não. Você não tem uma variação da amplitude. Ou ele vai dar o sinal alto ou o sinal baixo, como a gente costuma dizer, Ou a voltagem fechada ou 0 volt, podemos dizer assim. E se você não entende nada sobre o que é corrente, o que é tensão, o que é potência elétrica, o que é analógico, o que é digital, o que é resistência, que é um conhecimento que a gente vai precisar para continuar esse curso, por favor, deixa aqui nos comentários que aí eu faço uma aula mais ampla falando sobre a eletricidade em si. A gente já tem até uma playlist aqui sobre eletrônica e eletricidade, mas eu não vi muito interesse do pessoal, então eu não coloquei. Mas se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu dou continuidade.
Então, no veículo existem sensores que são analógico e digital, e ainda nessa aula a gente vai ver lá para frente algumas aplicações deles, né? Mas vamos aqui entender que existem sensores que são de sinal analógico e digital no mesmo veículo, inclusive. Há veículos que podem ter todos os sensores analógicos, outros veículos todos os sensores digitais, outros que vão ter analógico e digital, que são a maioria dos veículos. Isso vai variar de sensor para sensor. Então vamos lá. Existem os sensores que são moduladores e os sensores geradores. E qual é a diferença de um sensor modulador para um sensor gerador? O sensor gerador em si, ele já gera o seu próprio sinal, não precisando ter uma alimentação externa. Já um sensor modulador, ele precisa receber um sinal, né, de voltagem, por exemplo, 12 ou 5 volts, que são geralmente os mais utilizados no veículo, e um negativo, e através disso daí, ele vai fazer um chaveamento dentro dele para emitir um sinal mais claro, né? Então, ele tem vantagens, claro, sobre o sensor que gera o sinal e tem desvantagens, como tudo na vida, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Nós temos aqui um sensor que é de posição da roda fônica, né, que é a posição do virabrequim, por exemplo, que é utilizado para poder saber o tempo certo da injeção de combustível, da pulsação da ignição. Então, o primeiro aqui nós temos um sensor gerador, né, que é um de relutância variável. E como é que ele funciona? Ele tem uma pequena bobina com um ímã aqui na ponta. Quando passa um material ferromagnético, esse material gera um campo magnético, né? Ele faz uma geração de um campo magnético. E essa geração de campo magnético produz eletricidade desse bobinamento. Quando produz eletricidade, a injeção eletrônica ela lê esse sinal. Então você observa que ele só tem sinal de saída, né? Então ele produz já o seu próprio positivo e negativo já na sua saída. E observe que ele é um sensor analógico, né? Bem interessante. E existe, por exemplo, o sensor de efeito Hall, que aqui dentro tem um semicondutor de efeito Hall que, ao passar um componente magnético, ele faz o chaveamento do positivo que ele recebe. Então observe que ele não gera o seu próprio sinal como de relutância variável. Ele simplesmente faz o chaveamento do sinal que ele já tem. Então é como se estivesse chegando, é como se ele fosse uma válvula, podemos dizer assim. Tem uma válvula em que ele fica fechando a passagem da corrente elétrica. Quando o material magnético passa, ele abre, deixa a corrente passar. Quando o material magnético deixa de passar, ele vai e fecha. Só que, claro, ele faz isso em uma velocidade muito mais elevada. Então ele recebe a alimentação positivo, negativo e emite um sinal para o módulo, né? E aqui temos mais uma continuação para melhorar um entendimento. Então, o sensor gerador, ele só emite o sinal. Ele não recebe nada, ele não recebe nenhum tipo de informação prévia, ele só emite o sinal. E um sensor modulador, não, pelo contrário. E o que é que ele faz? Ele precisa receber um sinal e, através desse sinal, ele pode ser um sinal de verdadeiro ou falso, ele pode ser um sinal de contínua, né, de tensão contínua, mas ele sempre precisa de um tipo de alimentação externa, um sinal externo para poder funcionar. E aqui nós temos outra aplicação que é o sensor de estado e o sensor de feedback. O sensor de estado, ele vai ter os parâmetros, digamos assim, básicos para o funcionamento do motor. E o que é que acontece? O motor ele vai ler temperatura do ar, temperatura da água, se o carro está em movimento ou não, e aí ele vai tomar a decisão através daquelas tabelas que a gente falou na aula anterior. Já o sensor de feedback, ele vai fazer um papel a mais. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer se essas decisões tomadas devido aos sensores de estado, aquela decisão que a central tomou, ela é suficiente, né? Ela foi verdadeira, funcionou, foi bom, foi legal, continua. Não foi, deu mistura rica, diminui um pouco a mistura. Deu mistura pobre, aumenta um pouco mais essa mistura. Então é basicamente para isso que servem os sensores de feedback. Agora vamos falar vamos pôr o aspecto construtivo desses sensores, né? E aqui é uma ideia geral, porque isso vai variar de veículo para veículo, de cada tecnologia, de cada forma diferente que eles fazem. Mas aqui eu coloquei, digamos assim, os principais. E mesmo que algum que você conheça não esteja aqui, basicamente a ideia deles vão ser basicamente a mesma. Então vamos seguir aqui a ideia. Então nós temos os sensores resistivos, o sensor magnético e o sensor piezoelétrico, né? Vamos entender aqui como é que funciona.
O sensor resistivo ele faz a variação da resistência. Então, pela lei de Ohm, quando você aumenta ou diminui a resistência, você vai aumentar, por consequência, a tensão e a corrente de saída após esse sensor. Então aqui observe que temos um resistor, ele está submetido a uma DDP, né, uma variação de tensão entre os seus terminais, e a corrente elétrica ela passa por dentro dele. À medida que essa resistência vai variando, a tensão de saída vai variando. E onde é que a gente aplica isso? Aqui eu coloquei dois exemplos, que é o sensor de posição da borboleta, que é um resistor variável, como se fosse um potenciômetro. Então imagine que chega um sinal de 5 volts no corpo de borboleta, e aí ele fala o seguinte: 5 volts é a borboleta totalmente aberta, 0 volts é a borboleta totalmente fechada. Então se marcou 2,5 volts, ele vai dizer, opa, então se marcou 2,5 volts, a borboleta está meio aberta, meio fechada. Marcou 1 volt, significa que a borboleta está 80% fechada, e assim sucessivamente. E já o sensor de temperatura da água, ele vai variando a sua resistência de acordo com a temperatura que ele vai aumentando. Então, geralmente, 99% dos sensores que eu vi até hoje de temperatura, ele funciona o seguinte: ao ser aquecido, ele vai diminuindo sua resistência. Então, muitos deles, fabricantes, né, até fornecem tabelas, e essas tabelas mostram como é que é o comportamento desse sensor através da variação de temperatura, né? O quanto ele vai marcar de resistência por variação de temperatura. A gente vai falar detalhadamente como você testa cada um desses sensores para ver se está bom, como é que é o funcionamento deles. A gente vai falar detalhadamente como você pega o multímetro. Vamos falar sobre as ferramentas que vão ser utilizadas para poder fazer essa medição. Será que é sempre necessário usar um scanner para verificar se um desses sensores está funcionando corretamente? Então a gente vai tratar tudo ainda nesse curso, né? Não nessa aula. Essa aula é só para falar uma ideia mais aprofundada do que a gente falou anteriormente sobre sensores. Aqui nós temos os sensores que trabalham através da variação de campo magnético. E aqui nós temos basicamente utilizado nos veículos de dois tipos. O que usa um bobinamento, né, uma espira, né, uma solenoide, podemos dizer assim. E quando o campo magnético passa por essa espira, ela gera uma corrente elétrica, né? Claro que tem que ser um campo magnético variável, e por isso esses sensores geralmente só fazem onda senoidal, justamente porque precisa de uma variação contínua do campo magnético. Já o sensor de efeito Hall, ele funciona através de um semicondutor de efeito Hall, que ao ser submetido a um campo magnético, ele faz o chaveamento, né? Então, imagina que era como se fosse um transistor. Se você não sabe o que é transistor, deixa aqui na descrição que com certeza, nos comentários, né, com certeza eu vou responder. Então o que é que acontece? É como se ele fosse um transistor que ao receber um campo magnético, ele seja o sinal de base, ele libere a passagem, né? Então basicamente é assim que funciona o sensor de efeito Hall. E ele, como ele é um sensor chaveador, ele geralmente emite um sinal de onda quadrada, que é um sinal digital. E aqui temos uma imagem de um sensor indutivo que está ligado à árvore de manivelas, árvore de Cummins, pode ser, não tem uma questão de aplicação. Lembrando um detalhe, que há sensores indutivos que são de 3 fios. Aqui eu coloquei um de 2 fios, que é o que a maioria deles são. Que nessa base aqui ele tem um ímã, e esse ímã é o que gera o campo magnético. Já há sensores que tem 3 fios, e um desses fios ele tem uma solenoide aqui embaixo que ele é responsável por gerar esse campo magnético no sensor. Então ele não tem um ímã na ponta, é um eletroímã, e por isso ele tem um fio a mais. Então ele recebe um positivo e um negativo, que vai alimentar essa base aqui do eletroímã na ponta, e um sinal que ele sai, que é o sinal que foi gerado, que geralmente fica negativo com o sinal de saída, né? Então é um detalhe. A gente, quando for falar sobre sensor de rotação lá na frente, a gente vai falar mais detalhadamente sobre eles. E existe o sinal também, que é provocado pelo sensor piezoelétrico. O que que o sensor piezoelétrico faz? Enquanto um foi gerado através da variação da resistência, outro através da variação do campo magnético, esse aqui geralmente tem a tensão que ele chavia através da variação de pressão, de tensão. Então, quando ele pressiona, ele faz o chaveamento dessa corrente elétrica, ele gera.
Então aqui a imagem à esquerda mostra aqui ó, um voltímetro, aí aqui nós temos o cristal piezoelétrico, né? Então quando ele é submetido a uma pressão, a uma força, ele gera. E aqui temos uma vista em camadas, é como você observa que é como se tivesse pastilhas dentro dele e ao submeter uma força, ele vai gerar uma tensão entre esses terminais de sua saída, né? E ele é sempre colocado dessa forma, empilhado assim, igual está aqui, empilhado. E o que é que ocorre? Ele geralmente tem um transistor ou outro tipo de amplificador, observe que ele tem um amplificador, porque ele gera tensões muito pequenininhas, realmente são tensões muito pequenininhas, então geralmente eles são de 3 fios justamente por causa disso, porque como a tensão é muito pequenininha, ele precisa ter um circuito chaveador, que é, por exemplo, um transistor, onde vai pegar essa tensão e vai amplificar ela para que você consiga ter uma leitura adequada e até evitar interferências eletromagnéticas que está no ambiente ali do motor, que veremos isso futuramente. Então, basicamente é assim que funciona. E aqui alguns exemplos de sensores que podem ser piezoelétricos. Nem todos podem ser piezoelétricos, depende da tecnologia, mas aqui eu coloquei uns que podem ser através de cristais piezoelétricos. Então nós temos aqui o sensor de pressão de combustível, onde quando o combustível faz pressão, empurra uma membrana que empurra, por sua vez, o cristal piezoelétrico e gera aquela tensão. O sensor MAP, que também funciona da mesma coisa, quando o carro faz vácuo, puxa essa membrana e quando ele puxa essa membrana, faz pressão sobre o piezoelétrico e gera essa corrente, assim como o sensor de detonação, que quando o motor ele vibra, cria tensões no cristal lá, essas vibrações provocam também uma geração de corrente elétrica, né? E o veículo só tem esses tipos de sensor? Não, como eu falei anteriormente, existem muitos outros tipos de sensores. E aqui eu botei aqui, existe o sensor de acoplamento óptico, existe aqui o sensor de efeito lambda, que é a famosa sonda lambda, existe o NTC, que está presente ali no sistema de ar-condicionados, e cada um funciona de um jeito diferente. O objetivo principal desse curso é mostrar os sensores para o bom funcionamento do motor e dos seus periféricos, assim, módulo de ABS, módulo de airbag, basicamente esses sensores. Sensores de conforto, tal, a gente vai tratar no nosso curso de mecânica, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Nosso curso de mecânica a gente já vai abordar esses outros dispositivos auxiliares, né? Então, o que é malha aberta e o que é malha fechada, né? É até simples, a gente até, digamos, até falou um pouco sobre isso, como falamos nos sensores de feedback, né? Os sensores que é quando tem retorno ou quando não tem retorno. O que é que acontece? Imagina que a central ela toma uma decisão baseada nos sensores de estado e ao tomar a decisão ela executa e pronto. Ela não sabe se deu certo ou não e ela vai sempre executar conforme que está no mapa. O nome disso se chama malha aberta. E o malha fechada não, ele recebe o retorno de um sensor de feedback e esse retorno vai dizer se essa decisão foi boa ou não para ele poder tomar uma decisão de correção. Basicamente todos os carros de linha trabalham em malha fechada, que é um sistema melhor, e os que trabalham em malha aberta são apenas carros preparados, geralmente, ou que tem injeção, que por exemplo, eu tenho um carro carburado e coloquei uma injeção adaptada nele, por exemplo, que nem eu estou fazendo uma playlist aqui sobre a Speeduino, que é uma injeção eletrônica feita através do Arduino, né? Até através dessa plaquinha de circuito aqui. Então o que é que acontece? Através dessa plaquinha de circuito é possível fazer uma injeção eletrônica, como eu mostrei, como eu estou mostrando lá no vídeo, e, por exemplo, o que eu instalei lá está trabalhando por enquanto em malha aberta, por exemplo. Então aqui observe o que é a malha aberta. Então ele lê o sensor, por sua vez, envia o sinal para a central e a central toma a decisão e manda para os bicos injetores, que são os aturadores, por exemplo. E não tem feedback. E o circuito de malha fechada, ele faz o mesmo processo, ler dos sensores de estado, envia para a central toma a decisão e envia para os tuadores, mas aí depois ela quer saber se deu certo ou não. E aí um sensor de feedback envia o sinal para a central, indicando que essa decisão foi correta ou não. Se não foi correta, o quanto que precisa ser corrigido através da programação que já está na central. Beleza? Se você gostou dessa aula, se de alguma forma ela te ajudou, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, ajuda bastante. Compartilhar para amigos que tenham essas mesmas dúvidas, a mesma vontade de você. E
se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo, e comente se você tem alguma dúvida, sugestão ou agradecimento. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.